cometeu este crime, saiu de Lafayette, estava vivendo como um bon vivant no Aparte Hotel Salvador. O que ele diz sobre isso, já que nós não temos condições ainda juridicamente previstas em lei de entrevistá-lo? O que ele disse para o senhor? O porquê? Olha, a versão dele, a mesma que ele me contou, é a mesma que ele contou para a polícia. Ele, inclusive, é muito coerente, ele repete a mesma história. Eu já conversei com ele 3 vezes, a mesma história todas as vezes. Então, o que ele alega é o seguinte, que ele foi fazer um curso de segurança em Belo Horizonte. Nesse curso, ele hospedou-se ao lado, num pequeno hotel do lado do curso, e no curso ele conheceu uma pessoa, e com essa pessoa ele expressou a vontade de dar um tiro, na expressão deles, né? Comprar uma droga. Aí esse rapaz levou ele até uma boca. Quando ele vai a essa boca, e sei, o Matheus acho que um pouco fanfarrão parece, ele também falou que enquanto menor foi traficante, e que chegou a traficar e coisa, mas mais como uma fanfarronice. Certo é que o indivíduo então o propôs uma sociedade. Vamos fazer uma sociedade então? Você vende droga para mim? E o Matheus a princípio se interessou. Só que no outro dia, quando ele volta, o rapaz já tinha toda a ficha do Matheus. Ficha dele, tinha foto, toda a história. Toda a foto, inclusive, do filho do Matheus, ele tem um filho de 10 anos, na porta do campo do Meridional. Tinha uma foto da casa do Matheus, tinha uma foto da irmã do Matheus. E falou, olha, tenha toda a sua família aqui. E agora eu quero o dinheiro da campanha. E a partir desse momento ele começa a extorquir o Matheus e sempre ameaçando a família que estava aqui em Lafayette. Seria esse o dinheiro que foi retirado da conta aos poucos? Exatamente. Ele todo dia tirava uma pequena quantia. Mas o que se percebe é que ele está apavorado, e ele fala que ele vem já... O Matheus tem um histórico que deve ser destacado. O Matheus foi dependente químico, ele tem um caso de depressão. Então, isso tudo num momento como esse só tende a piorar, né? Doutor Túlio, ao conversar com ele ontem e hoje, o que o senhor percebeu psicologicamente do Matheus? O que você sentiu ali? Ele está muito alterado, né? Como eu disse antes, eu não conhecia, não sabia como era a pessoa do Matheus, para poder traçar um paralelo entre o Matheus antes e depois da prisão. Mas o que ele percebe claramente, além desse fato de estar amedrontado, ele está assustado porque rapidinho a gente conversou sobre a repercussão. Ele tem noção do que está acontecendo? Olha só, tanto de repercussão que deu? Ontem, ao ser questionado, no momento que ele esteve na delegacia, por que, quando estava sendo extorquido, ele não procurou a polícia, ele falou que teve medo da repercussão, do que poderia acontecer, porque ele já tinha cedido uma parte. Entender aí por que dessa correria e por que desse desvio do dinheiro para a finalidade que se destinava. Ou ele estava tentando pegou 600 mil, acabar com isso, te dou 600 mil, me deixa em paz, né? Ou então ele queria viver uma vida de bon vivant lá em Salvador mesmo, com o negócio que ele abriu lá, que tá falando, tem muita gente falando aí. Esse negócio existe, doutor? Essa casa de prostituição lá, ele chegou, que eu não acredito. Ele pensou em montar alguma coisa, mas eu acho nesse sentido? Parece que sim. Parece que sim, porque o local onde ele estava, segundo ele me informou ontem, era tipo um prédio onde funcionava esse tipo de estabelecimento. Doutor, esse caso, como comoveu, né, o Brasil, eu tenho certeza, muita gente da imprensa deve estar te procurando para dar esclarecimento e outras informações. Já no caso, você teve acesso à esposa do Matheus? Você chegou a conversar com ela alguma coisa? Não conversei, não conheço. Você não chegou a conversar? Não conheço. Eu, na verdade, fui contratado pela irmã. O senhor diz que ele está confuso, mas que ele repete a mesma história? Sim, você vê que ele está muito transtornado, amedrontado, assustado, mas a história ele repete na íntegra, do mesmo jeito. Ontem eu conversei pela manhã, conversei à tarde, hoje pela manhã, a mesma história. E foi a mesma história que eu vi ele falando com os detetives também. E foi justamente com início na droga. Na droga. O Matheus não tem antecedentes não, né? Não. Ele teve, parece que um envolvimento há uns 5 anos atrás, não sei. Eu sei que ele era menor ainda. Que ele foi usuário, ele teve algum envolvimento, ele é um ex-dependente. Ex-dependente, mas criminalmente... Não, réu primário. Réu primário.
Rosana, só para fazer um comentário, em relação a possíveis denúncias, de que forma ela será formulada, a gente tem que aguardar. Enquanto não vier a denúncia, até para a gente preparar a nossa tese de defesa fica difícil. Sim. Porque porque ontem na coletiva nós ouvimos o doutor Daniel falar em vários crimes, possíveis crimes, mas nós temos que saber exatamente qual crime ele será denunciado. Mas o que a gente gostaria de saber mesmo era quem é Matheus Leroy? Rosana, uma coisa que tem que ficar bem claro é o seguinte: eu, enquanto advogado de defesa, não me cabe julgar os atos que o Matheus tenha praticado e nem aconselhar. A minha função é defendê-lo e usando dos princípios da lei o que o direito me permite, e é o que ele vai ter, uma defesa aguerrida, como sempre trabalhei. Ele tem seus motivos, como muito bem falou o Fabrício, a pressão psicológica, a pressão, uma extorsão que ele estava sofrendo, isso tudo desequilibra a pessoa. Ele talvez não tivesse dimensão, a questão é muito complexa, porque ele vai se envolvendo sem perceber. Ele um dia tira R$5.000 e acha que aquilo ali vai aplacar a sede da pessoa que está extorquindo. E não vai. Quem está extorquindo hoje 5 quer 10 amanhã. E quando ele deu conta que essa ciranda não ia acabar, ele foge. Ele surtou. Com certeza ele ficou totalmente surtado. Ele queria ficar distante da família como forma de proteger a família. Doutor, e na conversa que vocês tiveram, ele demonstrou o rastro do dinheiro? Ele sabe identificar, olha, eu gastei 5 com isso aqui, eu gastei 10, eu gastei 50 centavos daquilo ali. Ele sabe onde identificar para a Polícia Civil até tentar recuperar essa parte do dinheiro do João Miguel? Olha, ele fala que a coisa era... Ele não sabia o momento que receberia um contato. Uhum. A pessoa que ligava para ele ligava cada dia de um número diferente e aparecia na frente dele. Ele ficou um bom tempo ali no centro de Belo Horizonte. Naquele centrão ali, a pessoa simplesmente aparecia e falava: você vai fazer uma compra agora, você vai sacar o dinheiro agora. Porque a pessoa também sabia os limites que ele podia retirar. Investigaram a vida dele. Sabia tudo. O que mais impressionou ele e o amedrontou é que a pessoa sabia de tudo. Eu gostaria de saber do senhor também, doutor Túlio, se ele vai em algum momento, em algum estágio do processo, o senhor pretende que ele dê uma coletiva. Vai depender dele. Se ele sentir a necessidade de se expressar, de fazer a sua defesa, ele fica à vontade. E não estou defendendo o ato do Matheus, estou defendendo o que ele tem de direito.